Você já se perguntou como as coisas mais importantes da vida, como a fé, a alegria e a presença de Deus, muitas vezes se manifesta de forma simples para aqueles que têm o coração aberto e humilde? E como isso pode transformar a nossa vida hoje? Eu sou o Padre Paulo Olímpio e hoje vos trago a reflexão do Evangelho de Lucas 10, de 21 a 24. No Evangelho de hoje, Jesus exulta no Espírito Santo e faz uma oração de louvor ao Pai. Ele diz: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Jesus destaca que os mistérios do reino de Deus não são compreendidos simplesmente com o intelecto, mas principalmente com o coração. É preciso simplicidade e humildade para enxergar a ação de Deus. Ele conclui dizendo que muitos profetas e reis desejaram ver e ouvir o que os discípulos presenciam, mas não puderam. Essa mensagem é uma celebração da simplicidade, da fé sem complicações e da humildade diante de Deus. Um convite para nós reconhecermos que as maiores bênçãos não estão nas conquistas humanas, mas no encontro com o Senhor. Hoje, celebramos a festa de São Francisco Xavier, um grande missionário e exemplo de humildade e zelo apostólico. Francisco nasceu em 1506 em uma família nobre na Espanha. Ele era um jovem brilhante, estudou na Universidade de Paris e tinha grandes aspirações. Mas sua vida mudou quando ele conheceu Santo Inácio de Loyola. Inácio desafiou Francisco com uma famosa pergunta: de que adianta ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? Essas palavras tocaram profundamente o coração de Francisco e ele decidiu abandonar seus sonhos de glória terrena para seguir Jesus. Mais tarde, ele foi enviado como missionário ao Oriente, tornando-se um dos maiores evangelizadores da história da Igreja. Chegou à Índia, Japão e tentou alcançar até a China, mas faleceu antes de completar sua missão. Em todos os lugares onde passou, Francisco não se dirigia aos poderosos, mas buscava os pobres e os simples. Ele se dedicava a aprender as línguas locais e compreender as culturas e transmitiu o Evangelho de forma acessível, com respeito e amor. Francisco enxergava nos povos simples da Ásia os pequeninos que Jesus exaltou no Evangelho de hoje. Eles estavam abertos ao reino de Deus, porque tinham um coração humilde e desejoso de acolher a verdade. O missionário acreditava que bastava anunciar o amor de Cristo com autenticidade para que muitos fossem tocados. A vida de São Francisco Xavier é uma resposta ao louvor de Jesus no Evangelho. Ele viu a grandeza do reino de Deus nos pequenos, nos pobres, nos esquecidos da sociedade. Mesmo sendo um homem culto, Francisco sabia que o Evangelho não depende de sabedoria humana, mas da graça divina. Ele viveu o que Jesus disse, que as coisas mais importantes são as reveladas aos corações humildes. São Francisco também nos ensina que a fé é um dom para ser partilhado. Ele deixou sua terra, seu conforto e suas aspirações pessoais para se dedicar a levar a luz de Cristo a quem ainda não a conhecia. Esse zelo missionário é um convite para nós. Hoje, perguntamos-nos: como estou vivendo a minha fé? Será que estou disposto a compartilhá-la com os outros, mesmo nos pequenos gestos? O Evangelho e a vida de São Francisco Xavier ensinam duas coisas importantes. Primeiro, a simplicidade diante de Deus. Muitas vezes complicamos nossa fé,
querendo entender tudo, exigindo respostas rápidas. Mas o reino de Deus é para quem se aproxima com humildade, como uma criança que confia em seus pais. Segundo ponto, a missão. Assim como São Francisco não guardou a fé para si, somos chamados a ser missionários. Não necessariamente viajar para longe, não, mas em nossa casa, trabalho e comunidade, levando o amor de Cristo, com palavras e ações. Hoje, que tal viver essa mensagem com gestos concretos? Aqui estão 3 propostas para viver esse evangelho de maneira bem concreta. Primeiro, confie mais e reclame menos. Ou seja, confie mais e reclame menos. Se algo está fora do seu controle, entregue a Deus com humildade e diga: Pai, eu confio em Ti. Segundo, evangelize com pequenos gestos, um sorriso, uma palavra de apoio ou até uma oração por alguém que pode ser um ato missionário. Terceiro, reflita sobre a vida de São Francisco Xavier. Inspire-se no exemplo dele. Leia um pouco sobre a sua história e deixe-se motivar pelo zelo apostólico. Assim, como Jesus exultou no Espírito e como São Francisco Xavier se dedicou aos pequeninos, somos chamados hoje a reconhecer a presença de Deus nas coisas simples e a compartilhar nossa fé. Que possamos ter a mesma alegria de Jesus e o mesmo coração missionário de São Francisco Xavier. Viver na humildade e a fé de forma concreta. Afinal, o reino de Deus é para aqueles que têm um coração aberto. Que essa seja a nossa meta, hoje e sempre. Que Deus abençoe teu dia, teus projetos. Coloque teus projetos, tua vida, teus sonhos, tudo na presença de Deus. E deixe que Ele guie, como guiou a vida de Francisco, o qual se tornou São Francisco Xavier. Porque os seus planos eram os planos de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a você, sua família, e envie essa mensagem para alguém que precisa ouvir também. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do Padre Paulo, se inscreva. E também toque o sininho e curta, faça seu comentário do que achou da homilia. E assim você também estará ajudando a evangelizar, como fez São Francisco Xavier. Que assim seja. Amém.